Boa noite. A televisão educativa, cumprindo seu papel de emissora pública, segue hoje com a série de debates referentes às eleições municipais de 2012. Pelo critério crescente do número de habitantes por município da região metropolitana, o programa desta segunda-feira reúne os candidatos a prefeito de São Leopoldo. Lembramos que este programa é transmitido ao vivo pela Rádio FM Cultura no 107,7 do seu rádio e pela internet, através do site www.tve.com.br. Vamos conhecer agora a cidade de São Leopoldo. Berço da imigração alemã no Brasil, São Leopoldo é um dos principais municípios gaúchos. A cidade é uma das maiores do estado em população, com mais de 214 mil habitantes. É a 12ª economia do Rio Grande do Sul. São Leopoldo tem ao longo da história uma característica de miscigenação. Foi povoada inicialmente por açorianos e em 1824 recebeu a primeira leva oficial de imigrantes alemães que chegava ao Brasil, enviada por Dom Pedro I. Esse começo ele é fruto de um projeto do Império Brasileiro, né? O imperador pensou em colocar colônias com estrangeiros, com europeus no Brasil, a fim de dinamizar principalmente a economia do Brasil. Os colonos alemães, além de agricultores, também eram artesãos, e isto deu origem à diversificada economia de São Leopoldo. O Rio dos Sinos é um elemento muito importante para o desenvolvimento do município. São Leopoldo apresenta-se com destaque nas áreas comercial e de prestação de serviços, que representam 70% da produção da cidade, segundo a Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul. Se a gente pensar São Leopoldo hoje, São Leopoldo tem no comércio, tem na metalurgia e pouco a pouco começa a tentar, né, um novo investimento que é o do turismo. A cidade mantém a sua história preservada no Museu Visconde de São Leopoldo, onde estão peças e utensílios utilizados pelos mais antigos moradores do lugar. Entre os desafios para que o município continue evoluindo, um fator apontado como principal é o envolvimento das entidades representativas e o poder público. As entidades de classes sociais na cidade, elas ficaram um pouquinho distantes da administração pública. Eu acho que ela tem que ficar mais próxima nesse sentido. As entidades de classes sociais, a indústria, o comércio, usar suas representatividades para aproximar o próximo governo e tentar facilitar a vida do contribuinte. Em São Leopoldo, 3 candidatos concorrem ao cargo de prefeito. Pela coligação São Leopoldo é Possível, Fernando Henning, do PPS. Também presente no estúdio pela coligação Paixão por São Leopoldo, Dr. Moacir, do PSDB. Também participa deste debate pela coligação Frente Popular Democrática, Ronaldo Zucchi, do PT. Lembramos que as regras deste debate foram definidas com as coordenações de campanha das coligações e estão devidamente registradas na Justiça Eleitoral. O programa será dividido em 3 blocos. No primeiro, os candidatos respondem a perguntas elaboradas pela produção. Na segunda parte, ocorrem 2 rodadas de perguntas entre os candidatos. No último bloco, vamos contar com a participação da comunidade através de manifestações que foram gravadas sobre a realidade do município. Durante o debate, os candidatos podem solicitar direito de resposta. O pedido será avaliado por uma comissão composta pelo assessor jurídico da Fundação Piratini, Thales Bolchaton, pelo professor de Direito Eleitoral da Unicinos, Gustavo Paim, e pelo presidente da Comissão de Acompanhamento Legislativo da OAB, Rodrigo Bueno Prestes. Lembramos que se o pedido for negado, não há como recorrer. Vamos então à primeira pergunta do debate, formulada pela produção. Por que o senhor quer ser prefeito de São Leopoldo? Cada candidato terá 1 minuto para responder. Conforme sorteio prévio realizado com a presença das assessorias dos candidatos, o primeiro a falar é o candidato Dr. Moacir. Candidato, 1 minuto para responder por que o senhor quer ser prefeito de São Leopoldo. Boa noite. Eu nasci em São Leopoldo, meus filhos nasceram em São Leopoldo, trabalho na cidade e conheço bem a cidade, conheço a gente que vive lá. E sabendo isso, eu sei dos graves problemas que estamos enfrentando lá em São Leopoldo. A começar pela saúde, que é o nosso grande calcanhar de Aquiles. Nós temos que fazer um novo hospital,
Nós temos que ampliar, nós temos que qualificar o Hospital Centenário. Nós temos que fazer com que os postos de saúde funcionem. A educação, a nota no IDEB abaixo da média, nós vamos melhorá-la. Nós temos que abrir mais vagas em creches, faltam 1.800 vagas na nossa cidade. E as dívidas, isto sim, isto me preocupa muito. Nós vamos até o final do ano ter uma dívida de 180 milhões. Então nós temos que ter uma gestão transparente e ética. Agora quem fala é o candidato Ronaldo Zucchi. O senhor tem 1 minuto para responder a pergunta por que o senhor quer ser prefeito de São Leopoldo. Candidato. Boa noite, Olegário. Boa noite, colegas candidatos. Boa noite, telespectadores. Eu e o Guirino somos candidatos representando 12 partidos da nossa composição política e somos candidatos porque queremos dar continuidade a esta parceria que vem dando certo na cidade com o governo federal e com o governo estadual. São Leopoldo captou, no último período, aproximadamente R$1 bilhão. A cidade ganhou muito com esta parceria e nós vamos dar continuidade a isso. Com essa parceria vamos construir sim um novo hospital, vamos ampliar a nossa rede de ensino básico, vamos inclusive fazer 5 escolas de turno integral em cada uma das grandes regiões da nossa cidade. Vamos fazer sim o nosso rio ser retomado pela população. Queremos construir 6.000 casas populares e melhorar a qualidade de vida da população da nossa cidade. Agora, quem responde à pergunta por que ser prefeito de São Leopoldo é o candidato Fernando Henning. Candidato, o senhor tem 1 minuto. Boa noite, telespectadores. Boa noite, colegas. Boa noite, Olegário. Represento um segmento da nossa sociedade que hoje não está satisfeito com o atual modelo da administração pública municipal. E para isso, juntamente com o Dr. Arpini, nós queremos reverter esta situação. Me preparei, trago uma bagagem de administração dentro da nossa cidade, como secretário de Educação, diretor do SEMAI, diretor de obras, secretário de obras, enfim. Mas também aprendi no Instituto 2024 a conhecer melhor São Leopoldo, a aprender a conhecer as suas questões, saneamento, saúde, aprender cada um desses segmentos que é importante para o nosso dia a dia. Mas aquilo que me leva definitivamente a querer ser prefeito de São Leopoldo é a dedicação que haverei neste momento de fazer. Tempo integral para administrar a nossa cidade. Na segunda parte deste bloco, os candidatos falarão sobre o futuro da cidade em áreas específicas. Cada tema sorteado será comentado por 2 candidatos. Ambos terão 1 minuto para falar. A ordem de participação segue o acordo estabelecido com os representantes das coligações. Vamos então realizar o primeiro sorteio desta noite. E o primeiro tema sorteado desta noite é o tema saúde. Candidato Ronaldo Zucchi, 1 minuto para falar sobre este tema. Este é um tema que nos permite muito reafirmar a ideia da parceria. Sem a parceria do governo federal, sem a parceria do governo estadual, dificilmente nós conseguiremos avançar ainda mais na solução dos problemas que ainda persistem na área da saúde da nossa cidade. Por exemplo, agora mesmo nós acabamos de viabilizar R$18 milhões para 3 programas importantes com a parceria do governo federal e do governo estadual. É o Rede Cegonha, é o Rede Urgência e Emergência e é as cirurgias letivas, que serão desenvolvidas com recursos do governo federal e do governo estadual e com a execução do município, que vem avançando consideravelmente na área da saúde. Da mesma forma, nós vamos viabilizar os recursos através das emendas parlamentares, tanto do deputado Alexandre Roso, que já fez 6 milhões de emendas, quanto as minhas de R$10 milhões para melhorar o nosso hospital candidato. Agora o candidato Dr. Moacir comenta o mesmo tema. 1 minuto para falar de saúde, candidato. A maior queixa dos habitantes de São Leopoldo é a saúde, não tem dúvida. E o pobre centenário normalmente é o grande culpado. E aí é que nós temos que qualificar e melhorar e ampliar o hospital. Mas, sem dúvida, nós temos e fazemos essa promessa, que nós vamos construir um novo hospital. Não uma prefeitura nova, como foi feito lá em São Leopoldo. Uma obra faraônica que, na verdade, demonstra que São Leopoldo tem dinheiro, sim,
mas o problema são as prioridades. Isto é que é gestão transparente. Nós, com esse dinheiro, teríamos feito um novo hospital e não uma prefeitura nova, que mostra a diferença do nosso governo. O candidato do continuismo quer, sim, que a saúde continue no nível que está. Então, nós não, nós somos uma opção para mudança em São Leopoldo. As pessoas acima de tudo e, sem dúvida, nós temos que construir em São Leopoldo um novo hospital. Vamos então agora ao sorteio do segundo tema que será abordado neste debate. Vamos então ao sorteio. E o segundo tema desta noite é, agora sim, saneamento. Candidato Dr. Moacir, 1 minuto para falar sobre saneamento, candidato. A nossa autarquia, o SEMAI, que durante muitos anos foi uma das mais premiadas do país, hoje está sucateada. E nós temos um problema grave em São Leopoldo de falta d'água. Falta água no verão, no inverno. Nós não temos saneamento básico suficiente para a nossa cidade. E hoje, o SEMAI, que já emprestou dinheiro para a prefeitura para pagar o salário dos nossos funcionários, hoje está em petição de miséria. Então, quer dizer, volto a dizer, o problema é gestão. Uma autarquia que arrecada e muito, não tem condições de aumentar a captação de água bruta. E quando o atual governo assumiu, havia 8 milhões em caixa. E eu perguntei já em outros debates, onde foi parar esse dinheiro? São 8 milhões para a captação de água bruta. Então nós não podemos persistir com esse problema de falta d'água, tanto no inverno como no verão. Agora, o candidato Fernando Henning também apresenta suas propostas sobre o mesmo tema. Candidato, 1 minuto para falar sobre saneamento. É inadmissível que um bairro tão importante quanto a Coab Duque fique 5 dias sem ter abastecimento de água. E isso aconteceu nesse último final de semana. E esses 5 dias nada mais é de que a representação da má gestão atual do SEMAI. Não é apenas na questão do fornecimento de água que o SEMAI peca, na questão do tratamento de esgoto. Hoje fala-se que o São Leopoldo trata 35% do esgoto da cidade. Entretanto, 100% da população paga por um tratamento que não existe. Inclusive, havendo lá uma taxa de afastamento de esgoto que é cobrada de toda a população, sem que essa contrapartida que venha a ser o tratamento desse esgoto acabe acontecendo. Vamos retirar imediatamente no nosso governo essa taxa, porque não existe a contrapartida e, mais do que nunca, melhorar o SEMAI. Vamos então ao terceiro tema desta noite, terceiro e último tema a ser abordado pelos candidatos. E o tema é turismo. Candidato Fernando Henning, 1 minuto para falar sobre este tema. Somos o berço da imigração alemã, temos o santuário do Padre Royce, temos uma vida noturna super movimentada. Entretanto, São Leopoldo hoje não aproveita essas suas características, sem falar na sua história, nos museus que temos lá. Então, hoje, o turismo de São Leopoldo praticamente não existe, porque não existe uma política consolidada para o setor. A primeira coisa que temos que fazer é melhorar a autoestima da população, preparar a cidade, num segundo momento, para receber o turismo. Na nossa gastronomia, que é importante, nos diversos restaurantes que temos, mas a prefeitura, a Secretaria de Turismo tem que fazer a sua parte. E para isso nós temos que preparar a cidade, preparar nossas ruas, preparar as nossas praças, oferecer segurança e trazer finalmente os turistas para conhecer a São Leopoldo, que hoje é apenas passagem para as cidades da Serra. Agora o candidato Ronaldo Zucchi também apresenta suas propostas sobre turismo. 1 minuto, candidato. Turismo é também saneamento. E São Leopoldo pode se orgulhar, sim, de ter um bom serviço na área de saneamento. O SEMAI trata 52% do esgoto da nossa cidade. Nenhuma cidade da Grande Porto Alegre faz isto. O SEMAI tem 99,5% de rede estendida para toda a população. O SEMAI, inclusive, recebe, na atual gestão, prêmios nacionais e estaduais. E nós, no saneamento, não vamos permitir a privatização, como o PSDB fez em Uruguaiana ou em São Luís Gonzaga, onde, inclusive, prefeito, vice-prefeito e secretários foram presos por malversação de recursos.
Saneamento precisa ser tratada com muita atenção, como o SEMAI vem fazendo, e nós nos orgulhamos disso. Aliás, é por isso mesmo que nós vamos desenvolver o projeto do Rio para Todos, devolvendo o Rio dos Sinos para o contato com a população, estimulando o turismo no nosso belo Rio dos Sinos. E assim concluímos o primeiro bloco deste debate com os candidatos a prefeito da cidade de São Leopoldo. A gente volta em instantes. Voltamos para o segundo bloco do debate com os candidatos a prefeito de São Leopoldo. Lembramos que este programa é transmitido ao vivo pela FM Cultura no 107,7 do seu rádio e pela internet através do site www.tve.com.br. Neste bloco, os candidatos participarão de 2 rodadas de perguntas e respostas. Conforme ordem definida previamente em sorteio, o primeiro candidato terá 1 minuto para formular a pergunta. Na sequência, o próximo candidato terá 1 minuto e meio para a resposta. O autor da pergunta terá 30 segundos para a réplica e quem responde também terá 30 segundos para a tréplica. E o primeiro candidato a perguntar é o candidato Fernando Henning, e quem responde é o candidato Dr. Moacir. Candidato Fernando Henning, 1 minuto para fazer a pergunta. Pois não. Todo homem público se compromete com a população que ao assumir o governo, ou até mesmo antes de assumir o governo, vai trabalhar com a sociedade, vai trabalhar em conjunto com os interesses, com a vontade e com as prioridades da população. Esta é uma regra geral e eu a sigo. Tanto é verdade que no Instituto 2024, nós, durante praticamente 4 anos, construímos um plano de governo para a próxima gestão. E aqui está o resultado desse trabalho que foi entregue aos meus 2 colegas. Foram mais de 150 entidades, mais de 300 pessoas que participaram durante todo esse tempo na elaboração desse projeto de construção de uma nova São Leopoldo. Lhe pergunto, candidato, qual a relação do senhor com a sociedade? Qual foi a forma de construção do seu plano de governo para os seus 4 anos? Doutor Moacir, 1 minuto e meio para a resposta. 20 anos como vereador, quase 32 anos como médico. Isso me ensinou muito a escutar. Nasci em São Leopoldo, vivo ali, conheço as pessoas que lá vivem. Por isso sei de todos os problemas da nossa cidade. E tenho caminhado, junto com o meu colega, o Daniel Daut, que é meu candidato a vice, por todos os bairros da cidade. E lá temos conversado e temos ouvido os grandes anseios da nossa comunidade. E volto a dizer que o grande problema nosso é a saúde. E as pesquisas também mostram. Então, no olho, porta em porta, como a gente está fazendo, nós vamos vendo os grandes problemas da cidade. Não adianta fazer obras faraônicas, como a atual prefeitura, se lá no bairro, lá no distante bairro, nós não temos a mínima infraestrutura. Nós não temos condições de saúde, nós não temos saneamento básico. Assim, Fernando, eu fui vendo como funciona a nossa cidade, mas principalmente convivendo dia a dia com a comunidade. São 56 anos que eu vivo em São Leopoldo e durante todo esse tempo eu aprendi a ver, mas principalmente eu aprendi muito a escutar os anseios da comunidade. E sem dúvida, a minha profissão de médico me fez fazer com que eu pudesse escutar mais, sentir mais o sentimento das pessoas. E por isso tempo esgotado, candidato Fernando Henning, 30 segundos para a tréplica, candidato. O nosso modelo de gestão de São Leopoldo, ele tem um direcionamento muito claro. É a população, é a prioridade, é acima de tudo esse link da administração pública com a sociedade. Jamais se afastar dela. Por isso que ouvir a sociedade foi sempre uma das coisas que não abri mão dela. Fiz o nosso plano de governo ouvindo antecipadamente a sociedade e submetendo esse processo a toda a sociedade de São Leopoldo. Tempo esgotado, candidato. Vamos agora, então, à tréplica do candidato Dr. Moacir. Candidato, 30 segundos. Então, nisso aí nós estamos iguais, Fernando. Ouvimos bastante a comunidade e, como eu não pude dizer anteriormente, o nosso lema é as pessoas acima de tudo. E é isso que nós queremos fazer, governar para as pessoas, uma gestão ética e transparente
em que as pessoas sejam ouvidas, que as prioridades sejam atendidas. E não fazer como o atual governo está fazendo. Faz conforme eles pensam. Não respeitam nem o orçamento participativo de São Leopoldo. Agora o candidato Dr. Moacir tem 1 minuto para perguntar ao candidato Ronaldo Zucchi. Candidato. Eu vou construir um novo hospital. Eu vou resolver o problema da saúde. Mas junto com o Conselho Municipal de Saúde. E a gente sabe que o Conselho Municipal de Saúde de São Leopoldo não está sendo ouvido. E nós fizemos uma reunião, sim, fizemos, e vimos a discordância que há em relação às contas da saúde de São Leopoldo. Elas não estão sendo aprovadas. E muitas decisões estão sendo tomadas sem escutar o Conselho. Então é isso que, como eu disse anteriormente, nós temos que ouvir mais. E isso não está acontecendo com o atual governo. Então, por isso que as contas estão sendo rejeitadas. Então, candidato, eu gostaria de saber por que o Conselho Municipal de Saúde não aprova as contas da saúde de São Leopoldo. Porque com aquela reunião nós vimos a dificuldade que há de diálogo entre o governo e o Conselho Municipal de Saúde. Agora o candidato Ronaldo Zucchi tem 1 minuto e meio para a resposta, candidato. O Aníbal está se especializando em falar mal da nossa cidade. É incrível. Aliás, acho que não faz muito bem para um candidato cumprir com esse papel, depreciar a cidade. Nós temos um bom sistema de saúde na cidade. Nós fizemos um esforço gigantesco para ampliar a rede básica, a rede intermediária e mesmo o nosso hospital, que foi reformado, ampliado a emergência, o bloco cirúrgico foi reformado, a UTI neonatal é uma das melhores, reconhecidas inclusive por comunicadores de grande expressão, como é o caso do senador Sérgio Zambiase, que em artigo do Diário do Sul reconhece o quanto que foi feito pela nossa UTI neonatal. Mas alguns não reconhecem isso porque fazem a disputa pela disputa. Nós governamos São Leopoldo há 8 anos e as nossas contas foram aprovadas sempre, sempre aprovadas. E nós vamos sim, com a parceria do governo federal, fazer um novo hospital. Lamentavelmente, o PSDB do Fernando Henrique e o PSDB do meu opositor aqui, quando o governo do estado, em nada ajudou a saúde da nossa cidade. Virou as costas para São Leopoldo, mas agora ele promete em campanha eleitoral que vai resolver todos os problemas. O povo já conhece isso, já sabe que não é assim que se faz saúde Tempo com esgotado, seriedade. candidato Dr. Moacir, 30 segundos para a réplica, candidato. O Conselho não aprovou as contas da saúde de São Leopoldo, porque nós conversamos com o Conselho. E sem dúvida nós temos sim condições de resolver o problema da cidade na parte da saúde, com as prioridades. E eu volto a dizer, quando eu assumir a prefeitura, eu vou medir o elevador, sim. Se couber uma maca lá, eu vou transformar aquela obra faraônica num novo hospital. Agora o candidato Ronaldo Zucchi tem 30 segundos para a tréplica, candidato. Veja vocês, telespectador e população de São Leopoldo, ele faz brincadeiras, né? Desconhece ele que com o novo centro administrativo nós vamos economizar 1,5 milhão por ano e vamos sim fazer um fundo para construir um novo hospital, com a ajuda da Dilma e com a ajuda do Tarso. Mas é assim, ele está nessa disputa, parece-me que só por brincadeira, assim como ele leva a sua função lá no hospital. Bate o ponto e vai trabalhar no seu consultório particular. Mas isso vai acabar, isso vai acabar. Essa moleza nós vamos Tempo esgotado, candidato. Agora o candidato Ronaldo Zucchi tem 1 minuto para perguntar ao candidato Fernando Henning. Candidato. Fernando, eu quero dizer que reconheço o teu enorme esforço em constituir o Instituto 2024. Acho uma bela iniciativa, inclusive escolhendo como presidente o nosso ex-reitor da Unicinos, que é uma das referências da nossa cidade. Também quero dizer que eu reconheço a tua importante participação naquele movimento que realizamos para fazer com que o antigo fórum da cidade ficasse com a área de educação. Eu quero construir 2 escolas técnicas, além de reformar o antigo prédio do fórum. Já tenho parceria acertada com o governo do estado e com o governo federal para construir estas 2 escolas. Uma será lá na Grande Feitoria, outra será lá na Zona Norte. Na tua opinião,
Quer dizer, esta parceria com o governo federal, com o governo estadual, tem trazido bons resultados para a nossa cidade? Ela deve continuar, nós devemos perseguir esta Tempo boa esgotado, parceria? candidato Fernando Henning, 1 minuto e meio para responder. Ninguém consegue administrar absolutamente nada se não formar parcerias, se não formar grupos de apoio, se não tiver o apoio principalmente da sociedade. Esta é a primeira grande parceria que no nosso governo nós vamos buscar. Nós temos que fazer um pacto por São Leopoldo, para que as grandes questões, as grandes prioridades, elas possam ser imediatamente alcançadas e vencidas. O fórum, essa parceria que tivemos com toda a sociedade, e tu tivesse um papel importante nesse processo, né? Ele foi fundamental para que a gente abrisse outras portas. E, sem dúvida nenhuma, buscar parceria com o governo do estado
e nenhuma voltada para a saúde. Então, essa é a nossa diferença. Enquanto ficaram 8 anos para melhorar a saúde, para melhorar a educação, para melhorar o problema de segurança, deixaram agora, para os últimos meses, para apagar das luzes, a resolução de todos os problemas. E o senhor sabe que isso não é possível. Candidato, ainda restam 30 segundos. Tá. Bom, vou aproveitar os 30 segundos para dizer assim, que eu volto a dizer que eu vou fazer um hospital. Eu não vou levar 8 anos. Eu não vou prometer no ano eleitoral que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, eu estou prometendo agora e vou cumprir. Vou fazer logo de saída, nós vamos ampliar e qualificar o Hospital Centenário. E principalmente, a construção de um novo hospital que será no terreno do Centenário. Tempo esgotado. Candidato Ronaldo Zucchi, 30 segundos para a réplica, candidato. Ele se apresenta como solução do problema da saúde, mas ele não é a solução, ele é parte do problema, porque ele bate o ponto e não cumpre a sua jornada de trabalho lá no hospital. É assim, isso ele confessou, inclusive em sindicância interna, que está aqui bem comprovada. Mas nós vamos sim garantir os recursos com o governo federal, já estamos garantindo. Agora ele não respondeu. Quanto é mesmo que os 8 anos do Fernando Henrique do PSDB ajudou o Hospital Centenário? Candidato doutor Moacir, 30 segundos para a tréplica. Nós temos aqui que a sindicância interna do Hospital Centenário não comprova denúncias. Então, deputado, eu quero tentar resolver os problemas da cidade de São Leopoldo. Eu não licito em local nenhum os meus discursos, nada. Diferentemente do senhor, que o senhor põe carro de som, manda em volta da minha casa 3 vezes, não tem problema. Eu vim aqui sim para resolver os problemas da cidade de São Leopoldo. Eu espero não precisar lhe atacar, porque na verdade a minha intenção é outra quando eu participo dos debates. Tempo esgotado, candidato agora, o candidato doutor Moacir tem 1 minuto para perguntar ao candidato Fernando Henning. Candidato. Nós temos um relatório em mãos em que diz que a nossa dívida, Fernando, é de 161 milhões e que vai chegar no final do ano com 180 milhões. A atual prefeitura, aquela obra maravilhosa, está num terreno que não foi pago pela atual prefeitura. Compraram um centro de eventos e não pagaram. Fizeram a São Leopoldo Fest e estão devendo para quem organizou. Eu estou, inclusive, aqui com cheque sem fundo e cheque sustado. Quer dizer, isto é que eu fico com muito medo, mas também com muita vontade. Que eu gosto de jogar quando a coisa é difícil. E nós vamos, Fernando, ter um ano muito difícil pela frente. Mas eu quero ser prefeito para resolver esse problema. E o senhor, como vereador, muitas vezes votou no parcelamento. Qual é a solução para resolver a dívida de São Leopoldo? Candidato Fernando Henning, 1 minuto e meio para a resposta. Na verdade, a primeira preocupação que tenho ao chegar à Prefeitura Municipal é saber de quanto é o valor desta dívida. Porque todos os números que são ditos, eles são números extraoficiais. Nós não temos a certeza de qual é a verdadeira dívida, o tamanho da dívida de São Leopoldo. Sabemos que ela é muito grande, sabemos que ela extrapola o limite do bom senso, até porque muitos dos fornecedores nos procuram para falar sobre essa dívida. Entretanto, algumas medidas eu quero imediatamente, ao chegar, tomar. A primeira delas, a redução dos CCs imediatamente. Nós temos que diminuir o tamanho do número de CCs para que possamos ter mais agilidade. Diminuir o número de estagiários e fazer com que os estagiários façam concurso público para entrarem na Prefeitura Municipal. Terceira questão, diminuir o número de locações e de empresas terceirizadas. Aí nós estaremos começando a ver o tamanho da dívida, ver o tamanho do problema que nós vamos enfrentar. Mas, acima de tudo, gestão. Acima de tudo, conversando com a sociedade, mas acima de tudo, tomando medidas enérgicas para que a gente possa solucionar os problemas financeiros existentes hoje dentro da Prefeitura de São Leopoldo. Candidato doutor Moacir, 30 segundos para a réplica. Tenho em mãos o relatório do mês de abril da Secretaria Nacional do Tesouro. 161 milhões é a dívida. E nós temos, sim, chance de diminuir isso. Diminui o número de CCs,
Inverte as prioridades. Não vamos gastar uma fortuna na prefeitura quando 2 quadras além o nosso posto de saúde está fechado. Isso nós não queremos. O centro de eventos que não foi pago, isso não é prioridade para a nossa cidade. Candidato Fernando Henning, em 30 segundos para a tréplica. Uma medida que a sociedade gostou muito e que foi apresentada por nós é trocarmos CC, cargo de confiança, por guardas municipais concursados. E, a partir daí, criarmos a guarda escolar e aumentarmos a segurança dentro da nossa cidade. Esta vai ser uma providência urgente, porque hoje nós temos que olhar com muito carinho e de uma forma muito determinada para a questão da segurança pública. E não podemos deixar Tempo assim. esgotado, candidato. Agora o candidato Fernando Henning tem 1 minuto para perguntar ao candidato Ronaldo Zucchi. Candidato. Deputado Zucchi, todos nós sabemos, e aqui fica muito claro nas nossas posições, que a questão da saúde ela é vital para São Leopoldo. Novo Hamburgo hoje possui já 4 hospitais. E São Leopoldo, ao longo do tempo, ficou apenas com o centenário. E aí nascem todas as dificuldades. Nós queremos aumentar as equipes de estratégia da saúde da família, que é importante na prevenção. É, sem dúvida nenhuma, uma atitude fundamental. E nós queremos levar um hospital para São Leopoldo, no nosso governo, para a Zona Norte, para podermos equilibrar a questão da saúde e oportunizar aquele pessoal um acesso mais rápido. Qual vai ser o critério que o senhor vai usar para a localização geográfica do hospital, do futuro hospital do seu governo em São Leopoldo? Candidato Ronaldo Zucchi, 1 minuto e meio para a resposta. Boa pergunta, Fernando, mas antes deixa-me esclarecer aqui que as dívidas que temos são contrapartidas de mais de 1 bilhão de investimentos que captamos junto ao governo federal. O governo moderno tem que, sim, investir, né? E as obras estão aí para todo e qualquer cidadão identificar. O candidato do PSDB critica o centro administrativo lá em São Leopoldo, mas aqui em Porto Alegre o candidato dele defende o centro administrativo, aqui ele defende a modernização. Lá em São Leopoldo não pode, é só para fazer a disputa pela disputa. O centro administrativo vai nos permitir uma economia de 1.500.000 por ano, que vai para um fundo para nós construirmos o novo hospital. Vamos economizar em aluguel e em logística, portanto é uma necessidade. E o recurso que foi utilizado para isso é um recurso específico do governo federal, do PEMAT, um programa de modernização da gestão. Ele desconhece isso. Não, ele só faz politicagem, fazer a crítica pela crítica, a crítica fácil, né? Agora, Fernando, o novo hospital será construído junto ao atual hospital. Lá na Zona Norte, nós vamos fazer um mini hospital, uma UPA, unidade de pronto atendimento, lá junto àquele terreno da Cianorte que você conhece muito bem. Aliás, já está encaminhado isto junto ao Ministério da Saúde. Quem sabe, já no primeiro mês do nosso governo, poderemos começar a construção da nossa unidade de pronto atendimento, com 25 leitos e atendimento de urgência e emergência. Candidato Fernando Henning, em 30 segundos para a réplica. Quero reforçar, neste momento, a questão das equipes de estratégia da saúde da família. Este é um movimento dentro da área da saúde fundamental, que nenhum administrador pode abrir mão. Para que se tenha uma ideia, hoje São Leopoldo cobre apenas 22% da população. E nós queremos aumentar no nosso governo para 80%, conforme esse trabalho executado também pelo Instituto 2024. Tempo esgotado, candidato Ronaldo Zucchi, 30 segundos para a tréplica. Na pressa de fazer a crítica pela crítica, o nosso adversário do PSDB não se toma devidas cautelas. Estão aqui as cópias dos cheques que foram lançados pelo DTG Leão da Serra, devidamente quitados pelos bancos. Mas, enfim, ele se especializou em fazer a crítica pela crítica para tirar casquinha política. Não é assim que se faz o bom debate político com a população da nossa cidade. Por favor, vamos ter mais respeito com o povo de São Leopoldo. Assim encerramos o segundo bloco do debate com os candidatos a prefeito de São Leopoldo. Voltamos na sequência com a última parte do programa.
Voltamos para o último bloco do Debates TVE, eleições 2012, com os candidatos a prefeito da cidade de São Leopoldo. Primeiramente, vamos apresentar demandas da comunidade. Depois, por ordem de sorteio já realizado, cada candidato terá 1 minuto para comentar as manifestações da população. Vamos então acompanhar as demandas dos cidadãos de São Leopoldo. Está faltando um pouco de obra na cidade, algumas melhorias, saneamento, principalmente para os bairros mais retirados do centro, sabe? Dentro de um padrão em geral de comércio, Tá bem, acho que está bem. O que existe de ruim, no meu entendimento, é que todas as lojas estão centralizadas em 2 ou 3 ruas. São Leopoldo aqui é um lugar bem bom, assim, o atendimento no centro, essas coisas assim, o logístico, tudo eu gosto bastante de São Leopoldo em si. A segurança, né, que é pouco. Tem que ter mais segurança nas praças. Quanto à cidade, eu não tenho que me falar em termos de limpeza, organização. Acho que isso aí tá bom. Ruas mal conservadas, sem asfalto, os ônibus, horários ruins. Tudo bem limpo, tudo direitinho. O caminhão de lixo anda sempre na rua, juntando lixo, tem o lixo reciclado também. Conforme ordem já estabelecida em sorteio realizado com representantes dos partidos, o primeiro a falar sobre as manifestações da população é o candidato doutor Moacir. Candidato, 1 minuto. Conforme ouvimos dos nossos munícipes, a segurança foi dito por um. Na verdade, nós não participamos do consórcio do cerco eletrônico, que a gente lamenta muito. Problemas de saúde são claros na nossa cidade. Nas pesquisas todas mostram que o grande problema de São Leopoldo é a saúde. Mas nós temos problemas na educação, a nossa nota do IDEB é baixíssima, é abaixo da média. Então, nós vamos ter um grande trabalho pela frente. Mas eu quero enfrentar. E junto com a comunidade, nós vamos sim fazer com que São Leopoldo mude. Descentralize o problema da nossa independência. Não adianta revitalizar só a independência, nós temos que revitalizar o centro todo. E junto com isso, nós vamos ter que reabrir ali no centro aquele posto de saúde, o velho e bom posto de saúde que está fechado, enquanto tenta-se inaugurar uma nova prefeitura. Agora é a vez do candidato Fernando Henning, candidato 1 minuto. A manifestação da população, que há pouco tivemos a oportunidade de ver, ela deixa claro que as críticas são brandas. Entretanto, o administrador público, o próximo prefeito, terá um trabalho enorme, principalmente no que diz respeito aos jovens, à oportunidade de empregos e à qualificação dentro do setor educacional. Hoje nós temos, para muito orgulho nosso, o Tecnocinos, que oferecem vagas para a nossa sociedade, mas nós não temos qualificação profissional suficiente para a ocupação desses postos. Este é um grande desafio que haverá de ser vencido novamente com a participação da Secretaria de Educação, do SEBRAE, da CIS, do Tecnocinos. Esse envolvimento coletivo haverá de melhorar a questão educacional e principalmente a oferta de mão de obra. E agora quem fala sobre as manifestações da comunidade é o candidato Ronaldo Zucchi. Candidato, 1 minuto. Como vocês puderam observar, parte considerável das manifestações reconhece que avançamos muito na nossa cidade nos últimos anos, mas também aponta insuficiências. E é por isto que é muito importante a parceria com o governo federal para buscar recursos para superar estas insuficiências. Lembram vocês quando o Rio Grande, governado pelo PSDB, deu as costas para o Brasil, deu as costas para São Leopoldo, o quanto que o nosso povo pagou? Lembram do governo da Ieda, do PSDB, o quanto que São Leopoldo pagou porque não teve nenhum apoio do governo do PSDB para a nossa cidade? Por isto, cidadão de São Leopoldo, para superar as nossas limitações, é preciso mais do que nunca estreitar os laços e esta relação com o governo federal e com o governo estadual para que a gente possa superar as limitações e fazer avançar ainda mais a nossa cidade.
E agora, as considerações finais dos candidatos. Cada um tem 1 minuto e meio para a sua despedida. Conforme sorteio prévio, o primeiro a falar é o candidato Ronaldo Zucchi. Repetindo, candidato, 1 minuto e meio para as suas considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade da TVE, saudar os meus colegas que aqui participaram, saudar os telespectadores que nos acompanharam até agora e dizer que São Leopoldo ganhou muito nos últimos anos com essa parceria com o governo federal e com o governo estadual. Você, cidadão de São Leopoldo que está nos acompanhando, sabe disso, reconhece isso. Quero lamentar a postura daqueles que não reconhecem, né? Que falam mal da nossa cidade, que detratam a nossa cidade, ainda mais na condição de candidato a prefeito. Isso não ajuda, isso é a disputa pela disputa. Eu reconheço, sim, que as administrações anteriores ao nosso governo contribuíram com a nossa cidade, sim. Mas nós fizemos muito graças a essa parceria com o governo federal. E nós queremos fazer ainda mais, com o apoio da Dilma, com o apoio do Tarso, com o teu apoio, telespectador e eleitor de São Leopoldo. Juntos, com a comunidade, junto com os vereadores, eu quero liderar, eu quero ser prefeito de São Leopoldo para liderar esse processo de crescimento da nossa cidade. Fazer de São Leopoldo uma cidade do conhecimento e da tecnologia para gerar empregos bons para os filhos dos nossos trabalhadores, mas também uma cidade humanizada, uma cidade que tenha assim o seu centro revitalizado, que tenha a retomada do contato com o rio, uma cidade com muita atividade cultural, com uma gastronomia boa, estimulando o turismo interno e uma cidade, acima de tudo, onde os seus habitantes candidato. Agora quem fala é o candidato Fernando Henning, candidato 1 minuto e meio para as suas considerações finais. Agradeço a direção da TVE, agradeço a ti, Olegário, agradeço aos meus colegas Ronaldo Zucchi e Aníbal Moacir por esse debate e, acima de tudo, agradeço a todos os telespectadores, especialmente a São Leopoldo. Penso que hoje nós estamos diante de 3 momentos diferentes da nossa história. Tem um candidato que representa o passado, representa aquela candidatura que falta o diálogo com a sociedade, falta a interlocução com os demais poderes, falta o poder de fazer com que São Leopoldo possa ser não apenas o centro geográfico, mas possa ser o centro político das grandes decisões. Então, considero que isso é uma forma retrógrada de fazer política e eu condeno esse tipo de atitude, mesmo respeitando que alguém defenda esse modelo. Tem um outro candidato que representa a atual administração, esse modelo estabelecido hoje em São Leopoldo e que muito da nossa sociedade questiona. E quero, nesse momento, dizer que quando começamos os movimentos da Copa do Mundo, de trazer o fórum para o setor educacional, para revitalizar o Parque do Trabalhador e também municipalizá-lo, nós queremos dizer que nós somos o candidato do futuro da nossa cidade. Queremos trabalhar com a cidade pensando no São Leopoldo melhor. Tempo esgotado. Agora quem fala é o candidato doutor Moacir. 1 minuto e meio para as suas considerações finais, candidato. Eu agradeço a TVE a oportunidade, agradeço participar do debate junto com o Zucchi e com o Fernando. Acho que isso é muito importante para a nossa São Leopoldo. E eu quero governar São Leopoldo para as pessoas. Nós temos que acabar com os problemas graves que lá existem. E volto a mencionar a saúde como problema número 1. É o problema das pesquisas, não adianta fugir do assunto. Nós temos que dar um jeito e qualificar e ampliar o Hospital Centenário. Nós temos que fazer um novo hospital. Nós temos que resolver o problema da educação, a nota baixa no IDEB. Nós temos que melhorar o problema da segurança pública, com a Guarda Municipal, Brigada Militar e Polícia Civil. Então, São Leopoldo tem muito pela frente. E daqui 20 dias, neste horário, nós já saberemos quem vai ser o prefeito de São Leopoldo. E eu conto com você, leopoldense. Eu espero que nesses debates, onde eu venho mostrar, sim, o que eu quero fazer, o meu plano de governo. Eu fujo de ataques, eu não quero atacar ninguém, porque, na verdade, os debates servem para quê? Para mostrar o plano de governo, para fazer com que as prioridades chamem a atenção e não o que foi feito. Agora, não posso compactuar com o continuismo
dos problemas da nossa cidade. Nós temos que mudar. A alternância do poder é muito importante. Boa noite a todos. Tempo esgotado, candidato, e assim encerramos mais um programa da série Debates TVE Eleições 2012. Agradecemos a presença dos candidatos a prefeito de São Leopoldo e convidamos nossos telespectadores e ouvintes da FM Cultura a acompanharem na próxima quarta-feira o debate com os candidatos a prefeito de Novo Hamburgo. Obrigado pela audiência e uma ótima noite.